Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos agora na nossa segunda lição. Aprendemos no domingo que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instrução e que por ela nós devemos direcionar a nossa vida. Hoje nós vamos aprender o que Jesus falou sobre salvação e você não pode perder. Vamos para a vinheta. Voltamos. Agora voltamos também com os nossos convidados. Estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Adailton, que ele é diretor desta igreja de mordomia e também diretor do Clube de Desbravadores Águias de Fé, para juvenis e jovens de 10 a 15 anos. Estamos aqui também com a Odivânia. Odivânia ela é diretora do coração da igreja, da Escola Sabatina, mas também ela é diretora do Clube de Aventureiros, que é para crianças de 6 a 9 anos, ok? Mas antes de começarmos a nossa lição de hoje, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus para nos ajudar a entender o tema de hoje. Feche seus olhos e nos acompanhe através de uma oração. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui contigo. Muito obrigada, meu Deus, por esses estudos maravilhosos que o Senhor tem nos usado para que a mensagem chegue aos teus filhos que também te amam muito. Obrigado pelas pessoas que pararam, Jesus, para te adorar através dessa mensagem. Neste momento pedimos a porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor, para que verdadeiramente possamos falar movido por Ele. Pois tu sabes que humanamente nós somos falhos e sem ti nós não somos nada. E que o Senhor complete, Senhor, as palavras que nós não conseguimos. Que eles entendam pelo poder do Espírito Santo. Abençoe ricamente cada um dos teus filhos nesse momento, ó Deus. Abra sua mente, o seu coração, para que eles entendam a tua palavra, Senhor, e se junte a nós para honrar o nome do nosso Deus, que tanto nos ama e tem feito por nós. São as bênçãos que eu te imploro, ó Pai, mas faço isso em nome de Jesus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Povo de Deus, todos nós conhecemos a história da criação de Deus. Deus cria o mundo em 6 dias literais, em um descansa, e cria justamente o seu povo. Ele intitula justamente 2 personagens, um homem e uma mulher. Um chama-se Adão, outro se chama Eva. E ele cria justamente a sua natureza e o ser humano perfeito. Só que durante essa trajetória, alguma coisa falhou. E houve a necessidade justamente da salvação do homem, porque foi introduzido lá no Jardim do Éden o pecado. E nós precisamos entender por que é necessário salvação nos dias de hoje. Por que é necessário? Vou perguntar para os meus instrutores bíblicos. Por que é necessário salvação para a humanidade? Já que Deus criou uma natureza perfeita, o ser humano perfeito, e por que é que nós precisamos de salvação em nossos dias? Como nós sabemos, a palavra de Deus mostra que ele disse lá em Gênesis 1:15, deixou uma ordem para Adão e Eva. Do fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E nós conhecemos a história, sabemos que a serpente, Satanás, transformando-se numa serpente, enganou Eva e ela foi lá e comeu o fruto. Quando ela fez isso, ela desobedeceu a Deus. Então, se teve a desobediência, também tem que ter a consequência. E a consequência qual é? A morte. Deus já tinha dito. Deus já tinha deixado bem claro que se desobedecesse, morreríamos. Então, por isso que temos necessidade de ser salvos. Por quê? Houve o pecado. Aconteceu. Então, nós temos a necessidade de ser salvos. E nós todos, com isso, todos pecamos, porque somos descendentes de Adão e Eva. E com isso o pecado se arrastou até nós. E nós necessitamos da salvação de Cristo Jesus. Bom, quando nossos primeiros pais pecaram, antes, vamos deixar bem claro uma coisa. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou um ambiente perfeito e criou o ser humano perfeito para viver num ambiente perfeito. Não havia dor, não havia fome, não havia morte. Mas, quando nossos primeiros pais pecaram,
Então aí entrou tudo isso no mundo. O que é que acontece? Hoje, quer dizer, a Bíblia diz que como o homem pecou, então todos nós somos destituídos da glória de Deus. Então era necessário haver uma intervenção para que Deus pudesse recuperar novamente sua maior criação, que é o ser humano. Muito bem. Então quer dizer que de lá para cá, a situação do ser humano é cada vez pior. A Bíblia nos diz isso sobre a natureza do ser humano, se as coisas melhoraram ou se pioraram de situação. E onde é que nós podemos encontrar? Olha, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, diz assim, ó. E viu o Senhor, capítulo 6, versículo 5, Gênesis 6, verso 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, só havia maldade no coração humano, como nada mudou até hoje. Infelizmente, nós sabemos que isso é uma realidade nas nossas vidas. Continua os seres humanos aumentando a maldade a cada dia. E por isso, nós necessitamos da salvação que vem de Cristo Jesus. Então nós precisamos de um plano. Será que Jesus fez algum plano ou interviu justamente nessa situação? Ou ele abandonou justamente a sua criação e deixou o homem à mercê da situação em que vivia? Claro que não. Jesus, ele nunca desiste dos seus filhos amados. E a maior prova disso é nós estarmos aqui falando para você. Isso mostra que Jesus, ele tem um plano de salvação para todos os filhos. E ele deixou na Bíblia mostrando isso, né? No livro de João 3,16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Jesus, mas você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos crer. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Nós não seríamos capazes de fazer isso. Hoje você é pai, né, Cleiton? Você teria coragem de dar a sua filha no lugar de alguma criança? Deus me livre, não é? Também não teria coragem de fazer isso. Mas Deus teve. Por que que ele teve? Porque ele nos ama demais. Somos as coisas mais importantes que o nosso Deus tem. Ele já mostrou com isso, entregando a coisa mais preciosa dele, que era seu filho. E aí mostra o tamanho do amor de Deus. Não dá para duvidar mais desse amor. Uma coisa interessante. A gente pode até pensar assim, mas foi Deus que mandou Jesus. Só que Jesus, ele faz uma definição da sua própria missão. Você acha que Jesus não sabia qual era o plano de Deus ao enviá-lo justamente para a terra? A deixar justamente sua zona de conforto no céu? Porque imagina só um rei cheio de súditos, tendo os anjos ao seu redor, o glorificando de dia e de noite, seu trono de ouro lá no céu, deixar justamente as mansões celestiais e vir justamente aqui na terra para se entregar. Jesus, ele declara justamente a sua missão quando a gente vai lá em João, no capítulo 12, verso 47, Jesus, ele descreve como foi a sua missão e como era a sua missão no seu tempo. Adailton. João 12, 47 está escrito assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha só o que Jesus está dizendo para nós, que ele não veio julgar o mundo. Ele não veio fazer como as pessoas fazem aí, fica julgando um ao outro. Ele veio para salvar cada um de nós. Esse é o plano de Jesus, salvação para todos aqueles que nele crê. E se você crê, faça a sua parte com Deus. Se entregue ao Senhor e se junte ao povo de Deus que está se preparando para encontrar com esse Deus, fazendo valer a pena tudo o que ele passou na cruz por nós. Durante 3 anos e meio, Jesus ensinou os seus discípulos como eles deveriam viver. Mas também ele os amou de uma tal forma que ninguém pode descrever. E uma coisa muito especial foi que Jesus, ele provou não só justamente no falar, mas provou também na ação. E como foi essa prova de Jesus? Será que ficou só na palavra ou será que ele provou? E qual foi a forma de Jesus provar que amava os discípulos e a cada um de nós? Em 1 Pedro 2, 24, Jesus diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça.
por suas chagas fostes sarados. Então aqui está mostrando para nós que Jesus morreu da maneira mais difícil que foi. Primeiro, porque ele não tinha pecado nenhum. Ele não merecia passar pelo que ele passou, mas por nossa causa, como ele diz, ele carregou o corpo dele sobre o madeiro. Ele carregou as nossas chagas, nós que merecíamos. Quem tinha pecado foi o ser humano. E aí mostra o tão grande amor que Deus teve por nós. E assim também mostra que nós, não basta dizer eu amo Jesus, eu aceito Jesus, também temos que mostrar a Jesus esse amor. E como devemos mostrar? A maior forma que uma pessoa tem que mostrar ao outro que ama é obedecendo. E é isso que Cristo quer de cada um de nós, obediência, para mostrar que nós também o amamos. Muito bem, Adailton. A Bíblia, ela descreve uma situação em que Jesus, ela vai buscar justamente essa pessoa. E nós vamos falar mais uma vez sobre parábolas. Porque Jesus, ele sempre utilizou das parábolas para poder mostrar um ensino para cada um de nós. Em uma das parábolas, que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 15, verso 4 a 7, Jesus, ele conta uma parábola de uma ovelha que se perdeu. Porque a história da humanidade, do mundo, está resumido em alguns versos. Porque muitas vezes nós, como ovelhas, nós se desgarramos, nós se perdemos ao longo dessa vida. Só que Jesus, ele faz algo muito importante para mim e para você quando a gente está perdido. Você aí em casa, você se sente uma pessoa perdida? Não tem solução? Tentou buscar justamente alternativas para poder se sentir melhor? Olha o que a Bíblia diz para a gente. Lucas capítulo 15, verso 4 a 7. No versículo 4 está escrito assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, em outras traduções diz no aprisco, as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? O 5 diz: E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo ou alegria. E o 6 diz: E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Essa parábola é bem interessante porque ela descreve a nossa situação. Nós somos essa ovelha. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, no céu entra em festa. Se entre nós temos festa quando um irmão vem se juntar a nós, imagine no céu. Então, Cristo usou essa parábola para mostrar a nós a alegria, o tamanho da alegria dele quando um filho dele reconhece o seu amor. Quando o filho dele decide que também vai fazer valer a pena cada sofrimento que Jesus passou por ele. Porque esse sofrimento foi individual. Eu li numa escrita que dizia assim, que Jesus ele morreria por uma só pessoa. Se Adão e Eva não tivessem sido os dois a pecar só um, ele tinha feito o mesmo sacrifício por amor a um. Então, esse sacrifício é individual para mim e para você. Então, que tal nós nos juntarmos, um grupão, o maior possível, número de pessoas, para fazer valer a pena essa morte na cruz? Uma coisa muito interessante é que a parábola nos mostra que não é a ovelha justamente perdida que volta para casa, mas é o pastor da ovelha que vai em busca da sua ovelha. Então, além de ir buscar, ele cuida das suas feridas. Como a ovelha não consegue se levantar sozinha, ele coloca justamente a ovelha sobre os seus ombros e carrega justamente ela até chegar em casa. E quando chega dentro da sua casa, o que é que ele prepara? Uma grande festa. Sabe o que é que Deus quer fazer com você e comigo? Ele quer justamente nos salvar, mesmo que a gente não consiga se levantar. Ele consegue colocar a gente em suas costas e consegue nos carregar. Sabe por quê? Porque ele quer nos trazer felicidade. Amém. E é a recompensa de todo aquele que se arrepende. Porque a ovelha, ela não fica justamente lá perdida. Ela se entrega justamente a quem? Ao seu pastor, e o seu pastor o carrega e leva de volta para casa. Eu acho interessante que ele tinha 100. Se fosse outro tipo de pessoa, pensaria, não, já tenho 99, só foi uma que perdeu. Mas Cristo quer mostrar para nós que uma pessoa para ele é muito importante. Que ele não desiste jamais de uma pessoa. Seja ela quem for, aonde estiver, se você não tem força, ele vai deixar as 99 guardadas no aprisco e vai buscar você. E é isso que está acontecendo agora. Ele está usando o povo dele para encontrar com você.
Porque Jesus, Ele te ama, Ele tem te ajudado, Ele tem te levantado, Ele tem colocado no braço, Ele tem enxugado as suas lágrimas. Ele está fazendo tudo para te mostrar que você é muito importante para Ele. Então, perceba esse amor por Jesus e honre o que Ele está fazendo por você. E se você olhar a nossa lição, ela vem mostrando desde o início que é justamente Jesus quem vem em busca de salvar aquele que se perdeu. Sabe por que eu digo isso para você? Porque muitas pessoas aí fora acreditam que para ser salvo precisa fazer muitas coisas. Ah, é porque eu sou bom demais, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo. Ah, eu dou muitas coisas. Você acha que isso é necessário para a salvação? A Bíblia ela tem respostas. Será que as obras que a gente faz, será que tem justamente um peso na questão da salvação? Será que é por elas pelo que somos salvos? Quando a gente vai para Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, a Bíblia nos responde da seguinte forma. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. E aí Deus confirma as suas palavras, Cleiton, mostrando que não depende de nós a nossa salvação. Depende unicamente do nosso Deus. E isso vem pela fé que nós temos em Jesus. Acreditar naquilo que não vemos, mas acreditar naquilo que sentimos. Nós sentimos a presença do nosso Deus. Nós sabemos que Ele é real em nossa vida. Nós vimos o cuidado, as orações atendidas. Então, tudo isso mostra que Ele é real para nós. Por isso, estamos aqui, para dizer ao nosso Deus que nós vamos fazer valer a pena tudo que Ele passou por nós na cruz. E vamos aceitar, e já aceitamos, a sua salvação. Também aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, está escrito assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E você pode até pensar comigo, adventista falando que pela lei ela não é salva? É isso mesmo. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos que somos salvos pela lei de Deus. Não é por causa da guarda do sábado, não é justamente por obedecer aos pais, não é por jogar o nome de Deus na lama. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas porque somos salvos é que nós obedecemos. Essa é a diferença para a gente não cair no erro de muitas pessoas, porque acredita que salvação depende das obras e outro acredita que não precisa fazer mais nada. Nenhum dos lados, nenhum dos extremos é o correto da Bíblia. Nós só obedecemos porque somos salvos por meio de Cristo Jesus. E isso é confirmado aqui em Atos capítulo 16, verso 31. Porque a forma que o ser humano consegue alcançar a salvação é aquilo que está descrito aqui. Que diz assim: respondeu-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Isso nos lembra a história de Raabe, né? Sabemos que Raabe era uma prostituta lá em Jericó, mas ela acreditou em Jesus. Ela acreditou no plano de salvação de Jesus. E por amor a ela, Jesus salvou ela e toda a sua casa. E isso vai acontecer também com você. Por amor a você, Jesus vai salvar você e toda a sua casa. Agora, vamos lá. Nós estamos falando aqui que nós não somos salvos pelas obras. Mas a obra, ela tem algum valor, alguma importância para aqueles que estão em Cristo Jesus? E se tem, onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Enquanto o irmão Deilton abre aí, eu vou falar uma coisinha para vocês. É muito importante as nossas obras. Por quê? Porque ela testifica daquilo que eu acredito. Então, como é que eu posso dizer, eu acredito em Deus, se eu não honro esse Deus? Como é que eu posso dizer, eu amo Deus, se eu não obedeço Deus? Então, as minhas obras mostram que Deus, para mim, é a coisa mais importante. Ela afirma as minhas ações. No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, está escrito assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu acho também muito importante a gente ler Tiago 2,17, irmão Deilton. Encontre aí para nós. Tiago 2,17 é um verso muito importante para nós entendermos um pouquinho o valor da obra, né, em nossas vidas. Porque nós não podemos de jeito nenhum dizer que acreditamos
se nós não vivenciarmos, né, aquilo que dissemos que acreditamos. Pois bem, Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então a Bíblia mesmo explica tudo. Ela explica tudo o que a gente precisa saber. Se você disser assim para mim, eu acredito em Deus, mas eu vejo você fazendo outras coisas erradas, desobedecendo a Deus, com certeza eu não vou acreditar que Deus para você é real. Mas se você diz, eu acredito em Deus, e eu vejo você honrando esse Deus, lendo a palavra de Deus, falando com esse Deus, com certeza as suas obras vão confirmar aquilo que você está dizendo. Por isso que Jesus disse que a obra sem fé, ela é morta. Então entenda uma coisa na lição de hoje. Primeiro nós entendemos que todo o ser humano ele carece da glória de Deus. Porque desde Adão, depois da entrada do pecado, o ser humano é continuamente mau. Depois entendemos também que precisamos da salvação porque ela não vem através das obras. Mas as obras ela é necessária porque mostra que temos um compromisso com Deus, que é justamente através da obediência, porque não adianta nada você ser uma pessoa boa, mas não tiver Jesus Cristo. Você precisa ter Jesus para primeiro tomar uma ação ativa nas obras de Deus. Bom, tem um comentário aqui muito interessante, e eu peço para vocês que estão nos vendo neste momento, que pegue lápis e papel para anotar os livros, capítulos e versículos, por favor. Porque está escrito assim, olha, há 2 erros muito comuns atualmente. O primeiro é acreditar que nossas obras podem, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. A Bíblia ensina que aquele que procura se tornar santo pelas próprias obras está tentando o impossível. Anota aí, Jeremias 13:23, Isaías 64, versículo 6. O erro oposto, e não menos perigoso, é achar que a crença em Cristo nos isenta da observância da lei de Deus e das exigências do Evangelho. Somos salvos pela graça, mas os que não estiverem em Cristo serão julgados pelas obras. Mateus 12:36 e também o 16:27, Apocalipse 20:12. Na cena do grande julgamento, Jesus deixou claro que os salvos praticavam boas obras, ou seja, o resultado natural de ser salvo por Jesus é a prática de boas obras. Está em Mateus 25, versos 37 ao 40. Jesus deixou claro que, quando estamos ligados a Ele, será impossível não dar frutos. Está em João 15, do 5 ao 8. Muito bem. Então entenda uma coisa especial. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E que essa crença que você tem em Jesus te leve justamente a uma ação. Porque não adianta ficar justamente parado. Eu tenho algumas perguntas para vocês que vocês podem justamente responder para a gente aí, do outro lado, ok? E a primeira é, você compreendeu o plano maravilhoso de Jesus, o plano de salvação? E deseja fazer parte desse plano de salvação? Se sim, diga assim, eu creio, eu quero fazer parte desse plano. E segundo, você deseja, pela habitação dele em seu coração, produzir justamente bons frutos e sim também de arrependimento e assim glorificar o seu nome? Se sim, dá um joinha e também diga assim, eu quero também. Nesse momento, eu queria as considerações finais dos meus instrutores bíblicos, para que possamos mais uma vez orar e entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, compartilhando a palavra do nosso Deus, falando da pessoa que é mais importante para nossas vidas. E hoje nós temos a certeza que nós todos somos falhos, pecadores e necessitamos da graça do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para você que tomou a decisão de se juntar a nós para honrar o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer, pelo convite de estar aqui pela segunda vez. E quero dizer para vocês, amigos internautas, que sempre, quando você for iniciar os estudos, que esteja sempre com a Bíblia à mão e que antes você ore pedindo a orientação do Espírito Santo. Porque sem a orientação de Deus, do Espírito Santo, você não vai entender nada. Muito bem, povo de Deus. Nós vamos ficar por aqui, mas antes de sairmos, nós vamos ouvir um louvor especial.
e acreditamos que esse louvor tocará o seu coração. Pode ter certeza, Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de salvação e basta a gente crer, confiar e colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Amém. Povo de Deus, chegamos ao final da nossa segunda lição. Esse louvor tocou o nosso coração, porque fala justamente da entrega de Jesus por cada um de nós. Que possamos abrir o nosso coração, se arrepender dos nossos erros e aceitar o plano de salvação de Jesus
em nossas vidas. Nesse momento, para encerrarmos, nós vamos fazer uma oração e convidamos você e sua família a orar conosco. Adailton, ora para a gente. Em nome de Jesus. Curvamos nossas frontes agora e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma missão cumprida, essa segunda lição. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a mente de cada internauta, Senhor, que está agora assistindo e estudando a Bíblia junto conosco, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, Senhor. Fica conosco. São esses nossos pedidos e agradecimentos e os fazemos a Ti, no doce nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Não perca a nossa terceira lição, quinta-feira agora às 19 horas, um tema muito especial, o que Jesus ensinou sobre a santidade. Será que nós precisamos ser santos? Será que o mundo precisa de santidade? Então não perca, quinta-feira à noite, às 19 horas, em nome de Jesus. Tchau para todos.